Bom dia, meu nome é Igor Vitorino da Silva. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre ditadura civil-militar, né, e a imprensa escrita, né, circularidades e tensões sociais, políticas e econômicas. Eu repeti sociais duas vezes, peço desculpa. Estamos aqui, mais uma vez, participando desse grande ciclo de debates e de palestras feitas organizadas pelo Cedrez, pelo Tiago. É uma honra estar participando desse trabalho e conversar com vocês um pouco sobre ditadura e imprensa. Eu faço doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse tema espinhoso e que ainda encontra-se em aberto, apesar da vasta literatura que envolve a produção especialmente sobre o período da ditadura militar. Eu sou apaixonado pelo tema da imprensa e acredito que possamos aqui trocar algumas ideias em torno da discussão de imprensa. É a partir da produção recente sobre a história da imprensa que estamos aqui discutindo e do estudo da história da imprensa no Espírito Santo, que é onde eu também tenho uma inscrição. Eu acho chamar a atenção para o Espírito Santo como também um aspecto, né? Será discutido o lugar da imprensa, então, nesses regimes autoritários, destacando as dinâmicas de ações sociais, interações e discursos que marcam o campo jornalístico e a ditadura civil-militar. É claro que nesse trabalho aqui não vamos entrar nos dilemas, né, mas aqui adotamos a ideia de que, sim, tivemos uma ditadura militar, né? Essa ditadura militar, alguns dizem que é só ditadura militar e o golpe foi civil-militar. Mas essa ditadura, outros vão trabalhar com civil e empresarial, sempre realçando os aspectos da interação entre os militares e uma elite civil que governou o país. Mas o mais importante também é a gente chamar a atenção para que os regimes autoritários eles também constroem aquilo que vamos chamar de consenso, que Denise Hollenberg, que o Daniel Arão Reis vem estudando há um bom tempo. Né? A Samantha Quadrax, esqueci o nome agora, me desculpe. Mas o objetivo dessa oficina é problematizar as distintas memórias em torno do fazer jornalístico. E ao problematizar essas memórias, chamar a atenção para que possamos abrir espaço para novas pesquisas. Né? E por que estamos chamando isso? Assumidas como retórica, né, da legitimação institucional em determinadas organizações políticas. Não ligue para os meus slides não são os melhores, eu não tenho, não são os melhores, mas eu criei esses slides para a gente conversando. Os estudos sobre as estratégias de poder e os comportamentos sociais diante do autoritarismo exigem que a gente compreenda as diferentes táticas que os governos autoritários encontram para legitimar o seu poder. E aqui é o momento, inclusive, para a gente repensar, inclusive, o que é a ideia a naturalizada de democracia. Ou seja, a democracia não é natural, ela é uma escolha que um determinado grupo coletivo escolhe para resolver os seus conflitos sociais, e essa democracia, ela tem pressupostos que ela parte. E muitos desses pressupostos, no caso clássico da nossa democracia ocidental, ela está em disputa, né, como temos vários autores que discutem a questão da democracia, seus impasses, desde os conservadores aos mais à esquerda, mas que discutem, de certa forma, como se configura e se legitima o poder. Né? E, nesse caso, também os regimes autoritários, eles também configuram legitimidade. Né? Não só as democracias, mesmo que essas legitimidades não se dá, né, como já ensinava Weber, a dominação não pode se dar só apenas pelo regime da força. Então nós temos um regime particular, que é o regime militar brasileiro, que ele constituiu e configurou via uma beligerante legislação e via estratégias de opinião pública a tentativa de criar uma imagem de que ele, por exemplo, era uma democracia. Por que isso? Porque havia como já disse o Rodrigo Pato Sá em vários artigos já mostrando, havia uma estratégia da ditadura militar em constituir uma imagem não só interna, como externa de democracia. Daí, então, a sua ambiguidade em relação, inclusive, aos liberais. Que claramente não será, como já diz Carlos Fico,
Não é em maio de 68, né, vamos supor assim, em 68, que o regime se fecha. O regime já é constituído nessa lógica de fechamento. Ou seja, desde o início da ditadura militar, já há uma estratégia, mesmo em disputa entre liberais, setores do exército ligados às casernas, setores do exército ligados aos generais, setores do exército ligados ao palácio, em disputa. Então, não é uma democracia, não é uma ditadura envergonhada desde o início, mas é uma ditadura que já se instalou e ela já publicamente, mesmo que não sendo publicado, etc., que não vou discutir aqui, ela já tinha instalado os expurgos, ela já tinha instalado intervenções, né, sobre a sociedade. Né? Mas isso não significa que parte da sociedade também não comungou e não legitimou tais práticas. Nesse sentido, é importante, então, nessa nossa oficina aqui, eu não sei qual é a linha teórica de cada um de vocês que estão me assistindo, é muito vasta o campo da memória, o seu debate fazer uma revisão historiográfica da memória é complexo. Mas aqui eu chamo o Candu para a gente pensar que sem a memória não há vínculos sociais. O Candu trabalha com a ideia da memória e identidade. Então, determinadas memórias configuram identidades individuais e coletivas. E é claro que essas identidades individuais, essa memória, inscreve uma certo significado e sentido sobre o passado. Então, essa memória, ela não é necessariamente definitiva, essa memória, ela não é necessariamente absoluta, ou seja, ela não é um ponto final sobre a interpretação do passado e sobre os seus acontecimentos, mas ela está envolvida, a partir das dinâmicas que vivem os sujeitos, na reconfiguração cotidiana de lutas. É claro que tem grupos sociais que disputam a memória que vai se tornar dominante, né? Ou as memórias, ou quando memórias subterrâneas, né, como diz o outro grande intelectual da memória, as memórias subterrâneas, elas também, Pollack, elas também podem reemergir, redefinir. Então, como é uma relação social, a memória é relacional. Então, toda uma redefinição de uma memória de um determinado grupo, ou instituição, ou sociedade, reimplica no que nós vamos chamar da reordenamento de outras memórias. Ou seja, se a identidade ela é individual, ela é coletiva, mas ela se estabelece num contexto, num enquadramento. Tudo se confunde e aí ele diz, né? Se não há mais a saber, tudo se confunde, está condenado à morte. Então, porque é impossível compreender. Então, a memória permite essa construção. Já o Jacques Legoff chamava a atenção no seu clássico História e Memória, para tornar-se senhores da memória e do esquecimento, é mais as grandes preocupações das classes sociais, dos grupos, dos indivíduos, que dominaram e dominam as sociedades históricas. Né? Todas as sociedades são históricas, mas aquelas em que a história, o narrar acontecimento, o acontecido acontece, seria a história, mas as sociedades que têm como ângulo central um lugar de narração sobre si, né, ao narrar dos acontecidos, essa história ela está em disputa. E os esquecimentos e silêncios são revelados desses mecanismos de manipulação da memória. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês isso? Porque quando nós vamos pensar nos jornais, quando nós vamos pensar naquilo que nós chamamos a esfera pública, nela circula um tipo de memória que vincula sujeitos. Mais do que isso, numa sociedade em que os meios de comunicação tornam-se centrais para a mediação social, para a compreensão dos sujeitos, na medida em que as experiências diretas sobre a sociedade, claramente não há experiências diretas, porque sempre nós estamos mediados ou por representações ou por um prévio que nós temos. Por isso que discutir imprensa não se trata somente de pensá-la enquanto agente político, mas também como configurador e inscritor de memórias. Boa parte da memória que nós temos sobre a ditadura militar, ela foi configurada numa determinada memória que se constituía a partir do jornalismo. Não vamos entrar nas questões epistemológicas nem políticas do jornalismo,
né? Mas chamando a atenção. Por que estou chamando a atenção da memória? Porque é a partir dela que nós podemos, inclusive, pensar e trazer problemas para termos como objeto de estudo os jornais, né? Porque os jornais eles têm uma identidade de si. E a imprensa também tem uma identidade de si, assim como os jornalistas. Então, a maneira em que os jornalistas se veem permite a eles uma certa inscrição social, um lugar social. Essa instituição, dentro de um capitalismo liberal, ela estaria ligada àquilo, né? Se o mercado é o lugar da livre circulação das coisas, dos objetos, então você teria então para se contrapor a esse Estado e a essa religião, o que você teria que ter então? A livre circulação da informação. A livre circulação da informação seria a base para garantir a cidadania, na medida que eu compreendo que cada indivíduo recebe a informação e ele vai tomar decisões a partir dessa informação. Então, nesse sentido, numa democracia liberal clássica, a livre circulação das ideias constitui o fundamento da democracia. E a instituição, uma das instituições, fundamentos dessa democracia, seria a imprensa e o parlamento. É claro, como já nos ensinou o Jürgen Habermas já nos ensinou, que é claro que essa esfera pública, ao longo da modernidade, ela vai sendo destituída por isso, pela própria colonização do Estado, que passa a conduzir, ela deixa de ser esfera de controvérsia, esfera entre que os atores poderiam discutir, já é um problema, né, essa categoria esfera pública em Habermas, porque ela é normativa, e como as feministas e outros críticos mostram, nessa categoria, no início, como categoria histórica, ela não incluía os outros espaços de opinião, né? Mas a ideia de esfera pública em Habermas é interessante porque a opinião pública ela tem que resultar da controvérsia. E nessa controvérsia, os atores deveriam ter as mesmas posições e terem o mesmo direito de fala. É o contrário que vai acontecer com a expansão do Estado sobre a esfera da vida. O planejamento e o mercado criam estratégias para conduzir as preferências e as decisões dos indivíduos. O que vai gerar, gente, aquele clássico conceito chamado o conceito de sociedade de massas. Né? Isso que eu estou falando muito rápido. Mas por que é importante isso? Porque esses pressupostos, por exemplo, a sociedade de massa, pressupõe que os indivíduos estão fragmentados e que esses indivíduos buscam consumo. Isso é um pressuposto. Eu não sei se é verdade. Mas esse pressuposto conduziu uma avaliação sobre a sociedade, por exemplo, uma ideia de fragmentação da sociedade. Ou seja, à medida que eu penso a sociedade como de massa, eu penso estratégias de marketing, estratégias políticas de individuação da fala. E aí você vai perdendo os sujeitos coletivos, né? Você vai fragmentando a sociedade. É claro que é preciso uma pesquisa empírica, claritar a história, para entender que o indivíduo que nós estamos representando, falando, ele tem tecidos. Ele tem família, ele tem grupos sociais, então ele não pode ser pensado fora dessa escala. Que essa é a grande dilema da discussão da comunicação. Né? Qual é a autonomia do indivíduo frente a uma mensagem? Se a mensagem o sucumbe, que é a percepção que vai rondar a ideia de meios de comunicação durante toda a ditadura. Durante toda a ditadura, a compreensão de que o jovem e as mulheres são reféns dos meios de comunicação, e esses meios de comunicação, como produzem uma guerra cultural, eles interferem sobre a vida desses indivíduos. Por isso que esses meios de comunicação têm que ser o quê? Regulados. Esses meios de comunicação têm que ser controlados, porque eles afetariam a opinião pública. Mas veja, a percepção é que jovens, crianças e principalmente as mulheres são sujeitos sem racionalidades, incapazes de saber distinguir as informações. E é dada essa fragilidade que o discurso, e aí tem as teses subliminares, as contras-informações, nós estamos vivendo um momento de Guerra Fria, de um submundo, de um bastidor das disputas entre Rússia e Estados Unidos pelo controle do mundo. E, portanto, aquilo que vai ser a âncora da segurança nacional, que é chamado poder social. Esse poder social, ele garante e ancora o que nós vamos chamar de guerra psicológica. Né? E o governo tinha essa noção, o governo dos militares.
a partir da doutrina nacional. Por isso que a memória, ela é importante você discutir ela, porque é a partir da memória, ou a configuração de uma memória, que você vai produzir identidades, vínculos sociais. Recordar, tanto quanto conhecer, é, pois, classificar, é dizer o que é. Modalidades históricas, culturais, sociais, mas também socráticas. Quer dizer, esse período militar é muito importante porque é nele que vão se tentar, a partir do ensino de moral e cívico, a partir dos problemas brasileiros, conduzir uma memória interpretativa sobre a independência, sobre o país. Não é à toa que esse regime tinha um medo muito grande de ser identificado com o Estado Novo varguista. Por isso que a tentativa incessante de manter a ideia de que nós estávamos sob uma democracia liberal e que os militares salvaram essa democracia. E que para salvar essa democracia, você precisava fazer aquilo que Carlos Fico chama de um saneamento moral e um saneamento político, que são as duas, a busca incessante, de, quase paranoica, como já diria a professora Marion, da Universidade Federal do Paraná, essa busca, essa suspensão sobre toda a sociedade, onde só opera o medo e a perseguição desse inimigo. É a partir de múltiplos mundos de significados, ordenados, nomeados, em sua memória, segundo a lógica do mesmo, ou do outro subjacente a toda categoria. Reunir o que se separa, que aparece, separar o que difere. Reunir o que aparece, ou seja, quando aparece algum evento, você categoriza e reúne ele e separa o que difere. É bem próximo a Foucault, né? Você inclui para excluir. Você unifica para separar. Ou divide para reinar, né? Como já diria Maquiavel. Você pode produzir uma cisão para que aquele grupo não se subleve. O indivíduo vai constituir e implantar a sua própria identidade. Essa é quer dizer, a subjetivação. Toda a representação aqui, eu estou trabalhando nas representações, que envolve a produção do campo jornalístico, né, bem próxima da ideia de Chartier, de Bourdieu, da representação como prática, ou da teoria das representações do francês. Gente, ele escreveu sobre a teoria das representações, que eu esqueci o nome agora, depois eu me lembro, vai vir na memória. A ideia de que a representação seria uma preparação à ação. A representação envolve valores, envolve um dever ser e um ser. Entendeu? Então, essa representação que envolve um dever ser e um ser, ela configura uma preação. Então, nós estamos pensando aqui, não simplesmente do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista subjetivo, formas de ser e de pensar. Né? Nós não estamos pensando só a representação no limite da cognitividade social. Né? Lembrar não é viver, mas reviver, reconstruir, repensar, com imagens, ideias. Hoje, as experiências do passado. A lembrança é uma imagem construída de materiais, né, que estão agora na nossa disposição, no conjunto das representações que povoam a nossa consciência atual. E daí a mídia ela é fundamental, porque ela pode ser um espaço de produção dessas imagens, ideias que nos levam a reconfigurar ao que entendemos sobre o outro. Izquierdo define a memória como o armazenamento e a evolução da informação adquirida através das experiências. A memória é a vida sempre carregada por grupos vivos. E, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança, do esquecimento, o inconsciente de suas deformações e sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações. Estou chamando a atenção da memória porque nós estamos num debate contemporâneo em que é justamente a memória que está sendo requisitada, está em choque com o conhecimento histórico, vamos subir, acadêmico, né? E é uma luta por definição, por exemplo, uma determinada memória se legitime como saber acadêmico, que uma determinada memória se constitua como principal representação universal para todos, numa sociedade que é diferente. Paul Ricoeur, em A Crítica e a Convicção, disse: recoloca-se na situação dos protagonistas que tinham um futuro,
voltar a colocar-se na situação de incerteza em que eles se encontravam quando encontravam, temiam e tinham esperança, e que, em todo caso, ignoravam o que viria a seguir. É possível que a memória retorne, assim, o passo sobre a história dos historiadores, pois ela é sempre a memória de alguém que tem projetos. A memória é sempre projeto. Ou, em outros termos que são de Kozelek, é na relação entre horizonte de expectativa, aquilo que eu desejo, aquilo que eu vislumbro no além, e a experiência, o que é herdado, o que nós estamos aqui, é que é preciso repor a memória e a história. Falta ainda dizer que a memória tem futuro, ao passo que a história interpreta uma parte do passado, a cujo respeito esquece que teve um futuro. E aí é muito importante, gente, ter essa ideia, por quê? Porque, como diz Loner, Beatriz Ana Loner, sua ilustração e o permanente desejo de estar a par de todas as novidades. Então a imprensa, ela não pode ser só pensada como um objeto fora da sociedade, um objeto abstrato que age sobre nós, como tem a percepção militarista de uma ação sobre nós e que nós somos vítimas dessa imprensa. Mas essa imprensa tem que ser encarnada na nossa sociedade. Mas que nós vivemos um tipo de sociedade, de o processo de urbanização, de expansão das cidades, as novas tecnologias, as novas formas de se relacionar, fazem com que a busca de informação ou de novidade também seja uma questão cultural, que também esteja inscrita na dinâmica cultural. A curiosidade, a informação, ou seja, o indivíduo não busca somente a informação política, que é a dimensão da imprensa quando ela nasceu, a dimensão do jornalismo como publicista, como debatedor do interesse público, ou seja, aquilo que diz a todos, né? O interesse público é aquilo que diz respeito a todos. Né? Nós temos uma imprensa que é cada vez mais interesse de público, ou seja, o interesse daquele grupo a qual ela representa. Além dos jornais diários, centenas de outros surgiram. Isso eu estou falando do século XIX, mas estou chamando a atenção para isso. A partir da segunda metade do século XIX, especialmente, os jornais de pequenos portes extremamente diferenciados no seu conteúdo, tiragem e periodicidade. Ou seja, você tem, o jornal está inscrito numa cultura social. O jornalismo, enquanto uma prática social, ele sempre existirá. Ele pode ser uma prática cujo você não pode, por exemplo, extrair dinheiro ou grana, fazer lucro. Que essa que é a discussão. Você tem uma prática social, né? Produzir informação cujo conteúdo dela deveria ser público, numa perspectiva liberal, ou revolucionária, numa perspectiva leninista, ou na busca da transformação, na perspectiva gramscista, mas uma prática social que, no caso do capitalismo do brasileiro, por exemplo, ela esteve ancorada, aquela imprensa diária, ela esteve ancorada também na produção de mercadoria. Isso vai se acelerar muito firmemente no
anos 80. Agora, chamando a atenção que esse golpe militar, civil-militar, que houve nos anos 64, ele se ancorou numa construção, né, de um anticomunismo, de um antipopulismo, de um antipopular, porque também havia uma certa horror à expansão, à dilatação da esfera pública num período. Né, você tem uma esfera pública de uma cidadania regulada, em que o acesso ao Estado se dá pelo trabalho. Na medida em que esse acesso ao Estado se dá pelo trabalho, a expansão desse Estado, desse Estado, dessa cidadania regulada, estou chamando, o acesso ao trabalho formal. O acesso ao trabalho formal garantia acesso a direitos que foram se ampliando dentro desse período anterior à ditadura militar, que vamos chamar da era democrática, ou daí eles chamam de populismo, dessa era democrática, dessa democracia que se instituiu. O que aconteceu? Essa democracia que se instituiu, ela vai se marcando pelas contradições do próprio populismo, que era um regime político que se apoiava vamos supor, no personalismo, mas principalmente na negociação com os interesses dos grupos sociais organizados. Na medida que esses grupos sociais organizados vão se organizando mais, a própria economia vai se transformando a partir das decisões de Estado, desde Vargas, passando pelo período Vargas com a criação da Petrobras, com a Eletrobras, e especialmente a partir do plano de metas, JK, nós temos uma transformação social radical que se complexifica, ampliando mais ainda as contradições de interesses estrangeiros. Você tem a grande imprensa, os latifundiários, os empresários e os liberais. Então você tem uma sociedade em transformação. No interior dessa sociedade de informação, os grupos mais organizados começam a elaborar um pensamento de um novo Brasil, a elaborar uma busca de um país novo, a discutir por que somos assim. Você vai desde Celso Furtado, passando por Arthur Guerreira Ramos, você tem uma ampliação da sociologia uspiana, você tem uma Florestan Fernandes Ottaviani, então você tem um país borbulhando, pensando-se, né, um país à esquerda e também à direita, pensando-se. Né? E você também tem os grupos de direita se reorganizando. Você tem, por exemplo, dentro da ES, da Escola Superior de Guerra, toda a construção de um pensamento sobre o Brasil, do lugar do exército nesse Estado, né? E do lugar do Brasil neste mundo. Cristão, para eles, então o cristianismo, essa admiração não sei compreender, nós temos que ter muitos estudos para compreender essa relação do exército brasileiro com os Estados Unidos. Então você tem um período histórico riquíssimo que não pode ser reduzido a um jogo de quadradinhos versus bolinha, mas numa sociedade em que a direita brasileira configurou um golpe de Estado à democracia por temê-la enquanto expansão, por compreendê-la como ruptura dos seus interesses. Para isso, esses grupos sociais, essa constelação social, né? René Dreyfus vai trabalhar muito com a composição de uma elite orgânica, essa elite orgânica sediada nos diferentes mecanismos sociais, né? Do IDEB, do IPS, que tentaram articular junto com militares, ou seja, um plano conspiratório. Mas para além do plano conspiratório, você tem mesmo uma contradição que vai se alargando, interesses, ações, políticos, mas efetivamente há uma desconfiança total das elites brasileiras com o sistema e elas vão respaldar o golpe militar na ideia de salvação da democracia, na interpretação dos passos dados por Jean Goulart na ideia de umas reformas de base, mas especialmente articulando na ideia de que ele também estava patrocinando uma subversão religiosa e militar. Né? Então você tem uma sociedade, claramente, as desestabilização do governo JK teve como grande parceiro os militares. Gente, vou parar só um pouquinho, porque são 30 minutos. Voltamos, gente. Como vocês estão?
Lembrei, a Moscovici que disse que as representações sociais elas são uma pré-figuração de ação, né? Não lembramos, lembro também, gente, que trabalhando a ideia do jornalismo como conhecimento, tem a de linha marxista, né? Mas é interessante a obra, não que não seja, é marxista e é interessante a obra, desculpe o erro. Ela tá nesse livro sobre a pirâmide, acho que sim, a pirâmide, mas é esse livro do Adelmo Genro. Ele é importantíssimo também. E também lembrando as pesquisas, gente, do professor Guarest, né, que é muito importante também. Moscovici, ele tem um trabalho maravilhoso. E o John Thompson, que tem um livro chamado A Mídia e a Modernidade. São livros interessantes no Brasil. Eu só trago esse trecho aqui para chamar a atenção de vocês, para a gente entender essa configuração. Os jovens também foram perseguidos, sobretudo os jovens universitários de classe média, tomando de alguma maneira pelo anseio tomado de alguma maneira de modificar o mundo. Seriam subversivos, segundo a comunidade, ou inocentes úteis, o que dava na mesma quando se pensa apenas no cotidiano da repressão. Essa fala do Fico ela é infundamental, porque ela dá-nos, por exemplo, de que quem carrega a memória, seja aquelas vítimas, né, o testemunho, né, para que nunca mais aconteça, mas os atingidos pelo regime diretamente, uma classe média, e essa classe média que está lá fazendo cursos de direito, de medicina, de jornalismo, que estará nos anos 80 trabalhando, ou seja, se formando já no final de 79, nós temos os primeiros, a ditadura militar vai intervir, por exemplo, na formação dos jornalistas, vai estimular a criação de cursos de comunicação social, vai criar a obrigatoriedade do diploma, ou seja, vai organizar o mercado de trabalho, né? E aí você tem esses jovens que estão em processo de ascensão social, inclusão na universidade, lutando pela democratização da universidade, contra os acordos MEC-ZAIS, vivendo um cotidiano de repressão e sendo compreendidos, como eu falei para vocês, como ou inocentes inúteis ou como subversivos. Né? E é essa memória, ou essas ideias, essas imagens, elas vão aparecer nos depoimentos depois desses que vão depois se constituir o que eu chamo as vedetes da imprensa brasileira. De Miriam Leitão, né? O próprio Dimes, gente, o que morreu recentemente da língua afiada, né? Paulo Henrique Amorim. São centenas de jornalistas, né? Fala-se que morreram mais ou menos 27 pessoas desaparecidas ou mortas de jornalistas, né? Mas isso é importante porque esses vão configurar uma determinada memória da imprensa, né, pela resistência, e essa ideia da memória pela imprensa resistente, como diz o João Teófilo, ela vai ser fundamental no lugar que a imprensa vai ocupar no processo de democratização. Porque a imprensa vai tentar configurar, por isso que para ela é importante 68. Porque 68 ela vai trabalhar na ideia de que foi a ruptura com a ditadura militar, ou seja, uma instalação da ditadura militar, ou seja, o suposto golpe dentro do golpe, e a partir desse argumento ela vai se reacomodar dentro da democracia, aparecendo inclusive como baluarte da democracia, na medida em que ela reconfigura sua memória, principalmente a grande imprensa, em relação ao passado recente. Leva em consideração, voltando à página aqui, a crítica à redução da notícia a influências extras. Você não pode pensar a notícia produzida somente a partir de uma decisão externa ao campo. Você tem que pensar qual é a cultura jornalística, você tem que pensar quem é que são as pessoas que estão envolvidas no jornal, você tem que pensar quem são os donos do jornal, qual é a concepção profissionais de noticiabilidade, o que é noticiável, como é que se organiza esse trabalho. Então, portanto, você não pode pensar uma imprensa homogênea que não varia no espaço e no tempo na sua relação política e com os atores. Como faz a gente pensar na ditadura? Todos agiram da mesma forma. É claro que essa ditadura, gente, ela impôs um clima terrível, e é terrível mesmo, de vigilância e de estrutura de poder. Esse sistema de vigilância vocês conhecem muito bem, que conhecem a área, vai desde o Sistema Federal de Informação e Contra-Informação, né? Você tem esse sistema de informação, o CNI, que foi criado, né, Golbery. Esse CNI ele tinha um sistema, o Serviço Nacional de Informação. Esse Serviço Nacional de Informação estava em todos os órgãos federais.
e ele fiscalizava, produzia informações, controle sobre as pessoas. Então você tem uma ditadura que ela tem como centro a produção de uma imagem pública, ao lado, para produzir essa produzir o controle sobre a sociedade, ela estruturou-se numa cultura da vigilância. Desde o início, em que o expurgo, a perseguição e a desmonte de qualquer oposição ao sistema, ele foi sendo construído. Não é à toa que os atores sociais, eles vão construindo estratégias para lidar com essa cultura da vigilância. Mesmo, né, então os pilares do regime, como diria o nosso professor Carlos Fico, está ligado à espionagem, à censura e à propaganda. A espionagem, né, a censura, seja política, tem um grande debate se a censura política, e a censura política existiu. Ela tinha um fundamento legal? Ela tinha, sim, o fundamento legal dela era revolucionário. Ela não tinha um fundamento legal formal. Ela não estava inscrita numa forma, porque havia um duplo ordenamento jurídico no Brasil, que era o ordenamento jurídico legal, inscrito a partir da Constituição de 68, né, de 69, e claro, em toda a beligerância jurídica feita pelo regime, e um hiato, uma outra ordem jurídica que era revolucionária, ligada a instituições de práticas jurídicas e de suspensão dos direitos a partir do ideal da defesa da revolução, que está inscrita no AI-5. Então você tem duas normatividades jurídicas que suspendem os direitos, aonde então a censura política se inscreve como uma ponta fico, não na ilegalidade, como que é Aquino, né? Maria Aparecida Aquino trabalha aqui numa perspectiva, claro, se você pensar numa perspectiva interpretando a partir de uma cultura liberal, o ordenamento jurídico não daria sustentabilidade à censura política, daria sustentabilidade à censura dos bons costumes, né? A censura da moral dos bons costumes, que já vem desde a ditadura varguista, né? Esse tipo de censura aos produtos culturais, cinema, arte, revistas e outras coisas mais. Então, o que acontece? A censura propriamente política, ela tem o seu corpo na dimensão da utopia, né, como diria Carlos Fico, novamente, da utopia autoritária a partir da concepção revolucionária, ou seja, do ato revolucionário. O Sistema Nacional de Informação, ele era uma inscrição centralizada com ordem de comando e que não pode ser compreendido como algo aleatório, desorganizado e etc. Mas que havia uma coordenação em busca do controle, da perseguição, da vigilância daqueles que se opunham, com colaboração ou não de agentes civis. Né? A tal ponto que a Beatriz Kirchner, né? Ela acusa Obama, ótimo, desculpa, gente. Ela é Operação Bandeirantes. Ela acusa, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, na sua subsidiária Jornal da Tarde, se não me engano, de participar da Operação Obama. Entendeu? O jornal Folha de São Paulo, o grupo Folha de São Paulo, ele tinha um bifronte, um jornal particular de linhagem policial que mantinha farto apoio ao regime, né? Enquanto jornal de referência de elite, um jornal ligado com direção às elites, com supostamente autocensura, né? Encontrando, por exemplo, dilemas com o Estado. Para vocês terem um acesso, terem uma proximidade com o período e toda a legislação sobre o controle de imprensa, a obra de Antônio Costella é fantástica. Recomendo, vale a pena para nós que gostamos de imprensa, e ela nos ajudará a pensar nisso. Outra coisa que é importante, que é a censura de diversões públicas e a censura de imprensa. Quer dizer, esse setor da sociedade, né, que buscava a determinação, né, a eleição do que pode ou não pode ser publicado, o que pode ou não pode ser
definido, né? Então envolvia toda a compreensão social, que não era só dos censores, mas toda uma compreensão social, né, ancorada numa ideologia que se consolidava com grande firmeza, né, a ideologia da doutrina de segurança nacional, que dava o norte da censura. É claro que a censura, gente, ela é uma prática profissional que vai envolver concurso público, que vai envolver, inclusive, o desejo desses atores envolvidos na produção de pareceres, a proximidade técnica, inclusive de domínio da linguagem a qual eles se colocavam a analisar. Portanto, a gente não pode ter uma visão cômica, uma visão estigmatizada do censor como burro, como aquele que foi golpeado, como você tem nas memórias sobre Pasquim, que várias vezes enrolou por exemplo, a sua censura dentro do jornal. Mais à frente, gente, você também tem uma coisa que é importante também lembrar, né, que está os nomes, não ligue para esse slide feio, mas é importante chamar que você tem uma doutrina de segurança nacional. E essa doutrina de segurança nacional que pressupõe uma guerra permanente, um inimigo interno e externo, e essa doutrina de segurança nacional, ela nos impõe quase uma paranoia em busca daqueles que se opõem aos subversivos. Em busca daqueles, ou seja, você não encontra o subversivo imediatamente, você vai buscar traços dele em algum lugar. O que importa é encontrar um subversivo. Né? Ou seja, a suspeição generalizada. Então, é importante aqui, eu chamo a atenção, que ao estudarmos censura, temos que estar remetidos ao Darton. Robert Darton chama a atenção disso, quer dizer, a definição de censura é bastante ampla e abarca todo tipo de sanções legais ou ilegais, emanadas de autoridades do Estado, de instituições privadas, de grupos de colegas, de professores, ou seja, pode abranger quase tudo. Entretanto, adverte o autor, identificar a censura com coerções de todo tipo é trivialidade. Entendeu? Nós temos que identificar a censura que se sustenta num projeto de poder, num projeto de social. A censura como instrumento de controle e coerção da imprensa, empregado arbitrariamente pela ditadura a fim de garantir a ordem social e a organização do poder pelo controle da circulação das ideias. Mas a circulação das ideias, ela, como chama a atenção a professora Aguiar, ela está também na democracia. A professora Aguiar César, a professora, Carli Batista de Aguiar, chama atenção disso. É muito importante aqui nós não termos a compreensão de que há também dentro do interior da democracia, e especialmente no Brasil, um elemento, né, dada a sua desigualdade social, política e econômica, um processo que impõe restrições à circulação de ideias e de informações. Né? E eu acho que aí nós temos que ver. Outra coisa, gente, que envolve diversos agentes, policiais, etc. Aqui, só para chamar a atenção de vocês, já no Áureo, antes de 68, foi preso o Hélio Fernandes, o Hélio Fernandes foi preso, né? E esse Hélio Fernandes ficou, porque ele fez comentário, críticas ao ex-presidente Castelo Branco, né? Não pode fazer críticas, entenderam, gente? Nós estamos com um problema. Ele foi preso na ilha de Fernando Noronha, né? Por fazer quando da morte do presidente, né? Tribuna da Imprensa. Aqui, os irmãos mais velhos dos desenhistas, humorista e escritor Nilô Fernandes, nome artístico de Milton Viola Fernandes. Hélio Fernandes foi um dos profissionais da comunicação mais perseguidos durante a ditadura. Ele adquiriu o jornal Tribuna da Imprensa em 62, dirigindo-o até 2008, quando o impresso deixou de circular. Era conhecido pelo estilo combativo de fazer jornalismo. O estilo combativo. Esse estilo combativo de fazer jornalismo vai ser trocado, vai ser substituído nos anos 80 pela ideia de um jornalismo profissional, que está nascendo aí dentro da ditadura, com os cursos. Né? Um jornalista profissional, né? Onde o jornalismo é entendido como técnica. Né?
e ele vai perdendo o seu ambiente político, né? O ambiente também militante. Aí está o Hélio. Nesse contexto, gente, o AI-5 ele é fundamental, né? O AI-5 ele é fundamental. O Márcio Moreira Alves fez um discurso no Congresso. Esse discurso ele emanou, ele mobilizou mais ainda o afã dos endurecedores, né? Que vai desembocar, e dado também a toda a movimentação política, dos movimentos estudantis, sociais, políticos, a própria disputa de poder interna entre os militares, vai resultar no ato constitucional número 5. Congresso em recesso, confisco de bens, suspenso habeas corpus políticos, restabelecida a cassação, liquidada a vitalidade. É claro que aqui nós estamos num fechamento do regime que já estava fechado. Então, golpes não é simplesmente um golpe sobre o golpe, mas é a consolidação do golpe, né? É a faceta real do que sempre foi. Aqui está para vocês observarem, ó, considerando a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, teve conforme decorre os atos que os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam dar ao país um regime que, atendendo às exigências do sistema jurídico e político brasileiro, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, né? Já que o Brasil se vinculou ao Ocidente, e dentro do Ocidente ele se vinculou às duas categorias principais, ao capitalismo e à tradição católica. Na tradição católica, nesse combate à corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil. Dessa maneira, a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e do prestígio internacional de nossa pátria. Para a suspensão da censura. E aí você tem isso aqui que escreveu o Procurador-Geral da República na época, Henrique Fonseca de Araújo. É inegável a existência entre nós de uma ordem jurídica cuja validade não pode ser contestada, eis que reconhecida, inclusive pelos órgãos do Poder Judiciário. É certo que, apesar de sua unidade, se desdobra em dois planos, um de natureza permanente, como nós falamos, representado pela Constituição, e o outro excepcional, transitório, corporificado nos atos institucionais, que por sua natureza e por sua excepcionalidade é declarada transitoriedade, se impõe e se sobreleva ao primeiro. Essa realidade já foi conhecida e proclamada pela alta autoridade do professor Miguel Reale, ao afirmar que qualquer tentativa de compreensão da conjuntura política atual deve partir do reconhecimento de que o nosso sistema vigente coexistem de lado a lado, com inevitáveis conflitos, duas ordens jurídicas, uma de tipo constitucional e outra correspondendo ao processo revolucionário. Mas, força ainda, ou seja, nessa ambiguidade entre legal e ilegal, revolucionário e não revolucionário, é que eles mantinham o poder. Aqui estão os livros, né? A Maria Luísa Tucci Carneiro, a Cristina Costa, o Marco Paolo Carlone, Bernardo Kuskinski, Maria Aparecida Aquino e Anne-Marie Smith. O STF não concedeu o pedido na esteira dos precedentes firmados nos dois casos analisados acima, né? Você veja o seguinte, que naquele caso ele não concedeu porque quando lá atrás alguém ganhou censura à imprensa, ato praticado por ordem do senhor presidente da República, com assento no número, no assentado, ou com assento no artigo 9º do Instituto Institucional número 568. Não reconhecendo o mandado de segurança, visto que o ato impugnado está excluído da apreciação do Poder Judiciário, né? A exterioridade do Poder Judiciário e julgar determinados atos estava na Constituição de 69. O ato, só vocês verem, né? O artigo 81 dizia: ficam aprovados, excluídos a apreciação judicial aos atos praticados pelo Comando do Supremo Revolucionário de 31 de 1964.
os atos do governo federal com base nos atos institucionais e nos atos complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos ministros militares e seus efeitos, quando no exercício temporário da presidência da República, com base no ato institucional número 12, de 31 de agosto de 69, e o artigo 182 continua em vigor o ato constitucional número 5. O presidente tinha o poder de censura, que seria só no estado de sítio, mas o artigo 9º do ato adicional número 5 permitia a ação. Aqui tem mais livros, se vocês quiserem ver. Marion, né, vocês já conhecem. Você tem também Carlos Fico, você tem a Klein, que trabalha o neoliberalismo no Chile, e como a doutrina de choque funcionava como estratégia para estabelecimento e acolhimento da política econômica neoliberal. E você tem a Marielle Joffeli, você tem Carolina Silveira Bauer, e você tem Pierre Ansat, pensando na política. Também, para vocês terem ideia, na exposição de motivos, o governo, mediante a questão de que o periódico Opinião tentou conseguir contestar, né, uma censura, dado que usaram um decreto que era para bens morais e bons costumes, havia um decreto que era para essa área e era usado para fazer censura política. Quando o Supremo Tribunal Federal dá ganho, ele legitima a ideia de que há uma censura no país. E aí o governo ele estabelece que sim, mas essa censura é revolucionária. Ratifica o despacho exerado em 30 de março de 61, na exposição dos motivos número 165B, de março daquele ano, no qual adotei, em defesa da Revolução, com fundamento no artigo 9º do ato institucional número 5, as medidas previstas, né, com revolução, com fundamento, né, com as medidas previstas no artigo 155, do parágrafo 2º da letra E da emenda constitucional número 1. Tendo a decisão proferida no mandato de segurança impetrado pela editora Núbia Limitada, afirmo não existir nos autos prova de imposição de censura por ato do presidente. Reitera a autorização ao Ministério da Justiça para que, através do Departamento de Polícia Federal, estabeleça a censura quanto ao periódico Opinião. Desta vênia, no auto, não consta o ato do excelentíssimo presidente ordenatório à censura à imprensa, nem a indicação de sua publicação no órgão oficial, não sendo possível que o tenha praticado oralmente. Por isso que o ato administrativo só adquire validez e eficácia, veja, gente, na forma do próprio artigo 9º. Você tinha, então, uma definição extralegal que garantia a censura. A gente deveria ter uma monografia, um debate mais a fundo. Você tem a posição de Fico, que há um estado de exceção, geracionismo normativo revolucionário. Você tem uma perspectiva de Maria Aquino e de Anne-Marie Smith, de uma ilegal ato, seria ilegal o ato de censura, e a perspectiva de Beatriz Kirchner, de que a ideia de que há uma Kushner, acho que é Beatriz Kushner, que há o ato, né, de censura política ou censura moral, né? Esse ato de censura política e moral no decreto 1187, ele teria estabelecido também a censura política. Já Fico acredita que não, que aquele decreto ele somente era para a censura política. É claro que os atores vão tentar usar, mas veja que quando o jornal Opinião tentou abrir espaço, comprovando, então, no plenário que havia opinião, que havia censura política, rapidamente o próprio o Supremo Tribunal Federal, ele ortoga a si, tirando da mão do Tribunal de Recursos Federal, ao direito de dizer se é ou não é censura. Então havia uma censura revolucionária. Né? Havia uma censura revolucionária. Essa censura, gente, ela se estabelecia em 3 lógicas, vamos supor, né? Eu botei só um aqui. A presença do censor nas redações, como vocês conhecem todas as histórias, o envio de materiais para a Polícia Federal, que era uma estratégia às vezes usada para poder desconfigurar o jornal, atacá-lo, entendeu? Quando o censor aqui eram punidos, no caso igual do Pasquim,
Vários censores foram punidos por deixarem passar publicações do Pasquim. Então, o que você acontecia? Você tirava esse censor, enviava-o para... Você obrigava, então, o jornal a enviar a publicação. Isso trazia atraso de deadline no jornal e isso produzia, por exemplo, a falência do jornal. O outro, esse clima de medo, de maneira sorrateira e envergonhada, também se estabelecia pelos telegramas, telefonemas. Então, você recebia um telefonema, um telegrama. O James, né? O James fala que muitas vezes os telefonemas não existiam. O jornal falava, você procurava saber e não existia telefonema nenhum. Então você tem que pensar que ambiente é esse da redação, né? Outra, é aqui que é o debate dessa discussão, que aí nós estamos falando sempre, ou seja, olha só, essa memória que nós estamos falando de resistência, ou isso existia, mas como que isso acontecia no interior? Como que isso acontecia no resto do país? É isso que nós precisamos de mais e mais pesquisas para compreender como se deu a relação entre imprensa e Estado no resto do país. É porque você vai ter, então, a questão seguinte, então, tá, se há censura, se podemos perder dinheiro, então nós temos que nos antever. Então você tem uma prática de autocensura. Essa prática de autocensura é acomodação ao mercado? Essa prática de autocensura é uma decisão patronal? Essa prática de autocensura é uma pressão das hierarquias internas? Essa prática de autocensura é uma pressão da correlação de poder com a imprensa? Essa prática de autocensura é uma acomodação ao poder? Então, cada caso é um caso. Então, essa prática de autocensura é só em que medida ela também não é um consentimento à ordem, uma estratégia de sobrevivência. Então, qual é a dimensão de resistência da autocensura? Né? Só é o clima de medo? Então, isso envolve um debate, uma pesquisa profunda para entendermos essa relação entre imprensa e Estado militar. Porque você tem que pensar bem que a imprensa vai sempre tentar conter a lógica da incerteza e da contingenciabilidade em relação ao seu produto. Mas ainda a lógica de seduzir o leitor, criando uma política de choque, né? A personalização, a dramatização. Então, a autocensura, gente, é o centro do que eu quero conversar com vocês, gente. Como pensar a autocensura, como problematizar a autocensura na discussão das relações entre imprensa e ditadura militar. Outra coisa, a conformidade ao mercado. O discurso de que nós temos que nos adaptar ao mercado demanda, isso também vai ser sendo usado como técnica de adaptação. E esse mercado que está crescendo, e esse mercado que é propaganda, esse mercado que o Estado, né, como já disse a Anne-Marie Smith, é o grande financiador da imprensa, via propaganda. Há uma dependência dessa imprensa do Estado, via mercado publicitário. Então, essa adequação ao mercado publicitário também tem que ser discutida. Né? A relação dos jornalistas e empresas, entendeu? E aí nós temos que fugir um pouco. Aqui, só a Kitchener, na página 108 do seu livro, ela mostra uma, que vocês não vão estar vendo direito, mas é o quê? Um material enviado à imprensa em 68, não tem o item 3, só tinha esse material, mas está escrito, Manual distribuído no Rio de Janeiro. Lá está, objetivos da censura. Obter da imprensa falada, escrita, televisiva, o total respeito à Revolução de 64, que é irreversível e visa a consolidação da democracia. Evitar a divulgação de notícias tendenciosas, vagas, falsas, que podem vir a fazer a intranquilidade do povo. Ou seja, você tinha sempre a percepção de que a imprensa era um elemento de desestabilização. Falava de normas, não deverão ser divulgadas notícias que possam comprometer no exterior a imagem ordeira e econômica do Brasil. Vincular declarações, opiniões ou citações de caçados ou porta-vozes. Tumultuar os setores comerciais, financeiros e de produção. Estabelecer desarmonia entre as forças armadas e os poderes da república ou opinião pública. Vincular notícias estudantis de natureza política. Então você tem aqui normas, né, que não foi maior para todo mundo, internas, mandar as redações. Além disso, você tem a lei de imprensa, 5.250, de 9 de 2 de 67. A livre manifestação do pensamento e a procura e o recebimento e a difusão de informações ou ideias
por qualquer ou sem independência de censura, respondendo a cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Aqui também essa lei de censura vai ser recentemente retirada e era por ela que se estabelecia toda a relação com imprensa, indenizações, né? Continua no parágrafo 2. O dispositivo nesse artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura na forma da lei. Aí se dizia que a censura seria só aplicada em sábado de exercício. Mas aí nós temos o artigo 9º do AI-5 que permitia ao presidente, a ele, governar sobre os jornais. Para Maria Aparecida Aquino, ela vai ser conseguida com um decreto de 1970, a censura política, afirmando que a única alternativa da regulamentação do exercício da censura prévia ocorreu por meio de adendos introduzidos no artigo 153 do artigo 8º, parte final da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967. Esses adendos foram introduzidos pelo Decreto-Lei de número 1177, que é o discutido lá por Carlos Fico, pela Anne-Marie Smith. Aí o que você também tem? Teve também outro circular enviada para a imprensa escrita, falada e televisada pelo Ministério da Justiça. Está na página 118 de Kushner, né? Kushner. E aí tem, primeiro, quando as normas gerais pautavam-se pela veracidade das notícias publicadas pelo cumprimento da lei de imprensa. Aí você tem lá o artigo 5.250/67, a lei de imprensa, e pela proibição de uso de expressões, como fonte fidedigna, pessoa ou político bem informado, fontes autorizadas da presidência, fontes autorizadas do Ministério e assessores. Segundo, quanto a política deliberava que era proibido notícias, declarações, entrevistas de pessoas atingidas pelos atos institucionais e membros das organizações estudantis, bem como declarações contra o governo ou animosidade em membros do regime. Então você tem aí todo um arcabouço, vou ficar lendo isso tudo, de busca incessante do controle, né, aquilo que é quase possível, sobre a imprensa. Outra coisa que você tem que... Há um hiato administrativo e político, porque havia um lugar em que esses telefonemas, bilhetinhos, surgia que não estava inscrito no organograma do Estado, que é o Serviço de Informações ao Gabinete. Que eu acho aí uma boa pesquisa para vocês que estão na área. Deveríamos ter uma maior pesquisa de quem estava dentro desse gabinete de informações, né? Quem era esse serviço. Aqui eu trago o organograma de uma secretaria qualquer, né? Aí você tem aqui, ó, o secretário, o executivo, aí você tem um organograma, mas eu quero mostrar para vocês esse aqui, ó. O organograma do ministro-chefe, a agência central, o organograma do Serviço Nacional de Informações. Você tem a agência de informações bibliográficas, planejamento e coordenação, assuntos econômicos, informações externas, informações internas, contra-informação, operações, assuntos políticos, subversão, assuntos de psicologia social, lembra da guerra psicológica, e a administração pública. Então você tem aqui, vocês podem observar, que dentro a busca por informação, o controle da imprensa, o controle, a censura, você tem a censura aos bons costumes, né? As diversões públicas e bons costumes, a moral e bons costumes. Então você tem aqui o DOE-CODE, você está vendo aqui, ó, Marinha, Aeronáutica, Exército, comandos militares, você tem uma estrutura profissional, uma comunidade de informantes que sobrevivia desse tipo de prática e que vai ser imensamente um bloco de resistência ao processo de redemocratização. Agentes infiltrados, ó, unidades da Petrobras, entidades sindicais, tá vendo? Você tem, então, toda uma estrutura de espionagem, propaganda, busca e vigilância. Aqui você tem, eu só separei para vocês, alguns jornais na virada do golpe militar que estavam ali. Você tem o Correio da Manhã, né, que foi ainda mantinha-se, manteve-se, né, fora Jango. Você tem aqui o Diário da Noite, né, o A Noite, que
fora do eixo paulista, nós temos que começar a verificar como que eles viveram, como que eles funcionaram durante a ditadura. Aqui o Diário do Paraná, por exemplo, Auro de Moura Andrade anuncia a posse de Mazini com situação normalizada. O povo festejou na Guanabara vitória das forças democráticas. Então havia toda a ideia de legalidade, né? Fotos aqui, ó, rebelião, resistência de Lacerda, arrancada de Minas, São Paulo decide tudo, retirada de Jango. Aqui você tem a Folha e o JB, que aderiram ao regime. São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart. Congresso declara a presidência de Vargas, Mazzi. Então nós estamos falando antes de tudo que nós comentamos, ou seja, você tem no início, né, aqui você tem o Cruzeiro, que celebrou, na edição histórica, né, celebra o herói da Revolução, Magalhães Pinto. Aqui você tem uma fichinha, daquelas fichinhas, nós falamos das fichas sujas. Aqui é uma ficha do DOPS, né, onde se relatava. Então você tem uma estrutura de Estado, ó, Petrobras, a ficha de controle da investigação, DSU, e aqui você tem, né, a pessoa, que nós não sabemos quem é, está fechado, e a ficha sobre ela. É do Paraná, essa pessoa. Aqui você tem também, ó, gente, ó, da Petrobras, eu peguei, para vocês verem, ó, a ficha, levantamento efetuado, Conselho de Segurança, apontam presente a todas as arruaças promovidas pelos arruaças, pelos vermelhos. Há toda uma linguagem construída para pensar e qualificar e aproximar esses sujeitos do ideal construído pela doutrina de segurança nacional, do subversivo, do comunista, daquele que é contra a família, a propriedade, né, e o cristianismo. As listas sujas, como eu falei para vocês, a circulação de dossiês de prontuários sobre os trabalhadores também se constitui na base da circular de troca de informações subjacentes e subordinados a organizados pelos órgãos de repressão. É o que se abateu também sobre jornalistas, demissões, perseguições, né, a esses jornalistas. Aqui eu trouxe para vocês, peguei de uma aula de uma professora, então quem apoiou IBAD, IPS, classe média, esses apoiadores do golpe, quando dá 68, esses apoiadores eles já estão repensando a sua posição entre o golpe, mas o golpe já é ditadura desde o golpe, entendeu? A ditadura já está instalada, ao fechamento do regime, a luta incessante contrária à oposição, aos direitos legais dos inimigos já estão suspendidos. Né? A tortura já está aqui, como diz o Renato Lemos, né, da UFRJ. O sistema partidário é suspendido, é instalado o bipartidarismo, aí as forças políticas têm que se adaptar a esse binarismo imposto pelo regime, que reacomoda o pluripartidarismo anterior, e aí passam a usar esse sistema partidário para lidar com esse sistema de exceção. Os presidentes militares, né, aqui Castelo Branco, gente, ele vai construir uma política econômica liberal. Essa política econômica liberal vai lhes trazer problemas, inclusive problemas ligados às forças políticas nacionalistas que buscavam um desenvolvimento nacional. Então, o Instituto de Engenharia vai fazer críticas severas ao modelo econômico imposto de regime, de corte de gastos, reestruturação econômica, e ao PAEG, que tenta dar resposta à economia, uma inflação que já vinha desde Jango. E aqui tem Costa e Silva, que vai instalar o AI-5 e os anos de chumbo. Né? Você tem o milagre brasileiro, quer dizer, esse otimismo, há uma produção de otimismo social, que não é pouca. Esse otimismo social vai ser estabelecido a partir de uma cultura política prévia e de um tecido social prévio, né? Valorizando o esforço do trabalho, valorizando a ideia de miscigenação, valorizando a crença de um povo heróico, o enaltecimento ao trabalho e uma ideia de uma nação harmônica, coesa e cooperativa. Esse otimismo, esse consagramento, essa conciliação nacional vai ser a pedra de toque de propagandas que apresentam como propagandas na ERP, né? A ERP, nas relações públicas, né? Produzindo, nesse sentido, um leitor potencial, um cidadão potencial, que é um pai de família, religioso, trabalhador. Né?
aonde a controvérsia que constrói a opinião pública é sobre ela que os atores políticos serão julgados. O eleitor decide o voto com base nos recursos que dispõe, gente, ou a sua preferência, ou decide suas ações. E aí você tem imagens do partidos, dos candidatos, visões de disputas difusas. Essa ideia de escolha, por isso você tem a propaganda como centro do regime. Ali, só eu vou adiantar para vocês, aqui eu só botei para mostrar para vocês que as práticas e discursos que envolvem a imprensa está envolvida cenários, atores, palavras. Calma aí, passar para vocês. Já falei. O AI-5 mexeu na redação. Na primeira reação foi qual? Como os jornais estavam mortos, daí diante a linha à esquerda do jornal era meio impossível. Ou se partia para fazer jornal clandestino, ou se ficava onde estava, que é a autocensura. Pode me prender, pode me bater, pode até me deixar sem comer, o que não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me bater. Então, esse mapa conceitual da imprensa é uma maneira, é o nomeamos que é nomeamos para ver. A imprensa nomeia e nós vemos. Não é vemos e depois nomeamos. A imprensa vai nomeando e nós vamos vendo a partir do que ela nomeou. Né? Então, é o caso do agendamento. Então, ela é uma rede de sentidos. Eu vou passar rapidamente aqui, que ela conecta pessoas. Ela pode conectar pessoas. Ela reúne debates. Por isso nós temos que desinsular, eu chamo, a ideia de imprensa. Né? Pensar em roteiros, rituais, vincos. E aí, é claro, tem esse livro maravilhoso que eu chamo a atenção para vocês, para lerem, do Perseu Abramo, sobre os padrões de manipulação da imprensa. Né? Você tem a tentativa da imprensa manipular, você tem aí distração, reforçar o melhor, é do Noam Chomsky, estupidez, tem essa ideia da nação. Isso é importante vocês discutirem. O que você está recortando do jornal, mãe? Uma receita. De que coisa gostosa, sopa de peixe. Abaixo a liberdade de imprensa, ou seja, a imprensa nos impõe. Aqui você tem as estratégias que o Chomsky comentou lá. Depois você podem ver. A imprensa também produz o que nós chamaremos a gestão de crises. O povo vive em paz, o povo vai em paz para o trabalho. É o fracasso da greve. Aqui você tem que vamos chamar um espaço, uma oficina gráfica no século XVIII. Essas fronteiras, essas mobilidades impressas, nós temos que pensar. Né? Está aqui um jornal, o Globo, a Folha, que apoiaram o golpe, 2012. Aqui está o centro do Rio de Janeiro, a Avenida Getúlio Vargas. Hoje, a nossa coincidentemente, o Diário da Notícia 76, o Jornal de Londrinas ainda existe, a Última Hora terminou em 91, a Tribuna do Jornal em 50, ainda existe, Correio Brasileiro ainda existe, criado em 60, o Zero Hora ainda existe. Isso aqui só para vocês terem ideia de tanto de jornais que tinham, mas houve uma concentração de uma aglomeração jornalística envolvendo a Folha de São Paulo, o Globo, também uma modernização do jornal, o Jornal do Brasil. Mas esses dois jornais aqui ganharão frente na redemocratização. E eles estão associados a um processo de aglomeração que é as relações dos Estados Unidos entre França, o governo francês e Brasil. Aqui você tem um documento mostrando a comissão de expurgo que ocorreu na Universidade Federal de Goiás. Está aqui, ó, expurgo. Aqui tem um cineasta, Cacá Diegues, que expôs em entrevista à Folha de São Paulo, em 78, a profundidade do abismo que havia entre que separava os artistas. Ele denunciou a existência de uma certa outra censura, não a institucionalizada, mas as patrulhas ideológicas que atacavam, porque havia o processo também de modificação das esquerdas no interior da ditadura, que é um tema para uma outra conferência, uma outra oficina, que vai entrar, então, toda a transformação que vem dos comportamentos sociais de maio de 68, que vão transbordar em perspectivas políticas diferentes, nos novos movimentos sociais, que é o movimento gay, o movimento feminista, o movimento negro,
os movimentos estéticos, o movimento hippie, e que você vai ter um pluralismo de ideias que vão ressignificar o pensamento de esquerda, que vai ser a ideia do desbunde, né? A ideologia do desbunde, de uma nova forma de lidar com o corpo, com as ideias e com a alma, que vai ter um espaço grandioso, ou seja, o comportamento vai ser também um lugar de resistência, um lugar em que os indivíduos vão buscar construir um espaço de resistência ao avanço, à Operação Jacarda, que resultou na morte de Herzog, que caçou vários jornalistas, autocensura, eu já falei para vocês. Aqui há um documento, pessoas cogitadas para o corpo docente, controle, a doutrina de segurança nacional, que você tem o poder psicossocial, que era importante no controle, na ideia, na montagem do poder nacional. Você tem a ideia de desenvolvimento, temas em comum, o crescimento, uma evolução técnica, né? A segurança. Aqui nós já falamos, a doutrina de segurança nacional. Aqui as Forças Armadas eram encarregadas de criar um conjunto de ações, entre elas o investimento na formação dos oficiais, na publicação dos textos como abordagem teórica, para esclarecer os militares sobre os temas de vigilância, né, segurança e obtenção de informações, e na publicação de livros e panfletos. Então, você tinha uma formação, tinha um processo formativo, que é o tema de outra oficina. Aqui, em 64, nós vimos o golpe, o ato institucional número 1, estado de sítio, cassações. Você tem aqui, nesse período, a formação do PIFAF. Em 65, você tem o ato institucional número 2, que interviu sobre a dinâmica, a escolha, né, sobre a intervenção sobre municípios, o fim dos partidos, os crimes políticos passariam a ser julgados pela justiça militar. Você tem ainda o ato institucional número 2, que delega ao Poder Executivo a cassação de políticas, no interesse de preservar e consolidar a Revolução. Sempre é o interesse de consolidar e preservar a Revolução. Depois você tem o ato institucional número 3, que decretou as eleições indiretas, centralizou mais ainda o poder e rompeu com a frente, com a tentativa de organização de uma frente de oposição, né, isolando mais ainda a direita, e principalmente Carlos Lacerda. Aí você tem toda a ideia da corrupção e luta contra os políticos, o poder civil. Em 67 você tem a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Segurança... Estou me repetindo, né, mas só chamar a atenção. Apreensão de livros. Aqui você tem o acirramento passeado mil, caças comunistas. Isso tudo vocês já sabem, né? Acho que eu não preciso me alongar. O ato institucional, em 69, você tem uma junta militar, né? E você tem o ato institucional número 5, que, você tem aqui um ato institucional número 14, 69, que institui, gente, a pena de morte. Em 30/10 toma posse Médici. Você também tem a primeira vez o Jornal Nacional vai ao ar, né? Todo o povo, aquele abraço. Você tem uma campanha de enaltecimento, uma mobilização nacional, uma tentativa rádio nacional, são tomados por militantes da ML em São Paulo, que divulgam manifestos. Então você já tem aqui já a questão da guerrilha. 70, 71, 72, você tem uma modificação, você tem aí o Milagre Brasileiro, mas você tem o decreto que cria o Centro de Informações da Aeronáutica, o Centro de Informações da Marinha, a própria morte de Carlos Lamarca, o governo edita decretos reservados, e Dom Paulo Evaristo Arnes é um novo, aqui vai ser já uma coisa importante, gente, que vai configurar depois a nossa resistência à ditadura. Né? Você tem em 74, já surge o movimento de custos da vida, e você também tem as regiões, o exército combate no Araguaia. Em 73, o Arena homologa o nome de Geisel, né? Você já tem então uma outra, e começa as discussões, você tem o fim da guerrilha, né? Que não representa, a guerrilha foi usada também como estratégia de fortalecimento do poder arbitrário do governo, mediante que qualquer polícia desmontava a guerrilha, um poder policial comum, sem exército, tal como aconteceu no Caparaó. Então houve uma desproporcionalidade entre o poder bélico das guerrilhas em relação à do exército, é outra temática que eu não domino.
mas que deve ser pensada e foi usada para garantir o poder de exceção do regime. Em 75, a censura tira do ar a novela Rock Santeiro, só para você ter uma ideia a partir Então, para você ver como, por exemplo, um agente como a Globo, ele tinha problemas com a censura e com o regime. Então, os interesses de apoio ao regime existem, os interesses econômicos existem, mas podem entrar em choque. Então, você não tem uma linha contínua de ou resistência contínua à ditadura ou de apoio contínuo. Mas você tem aí problemas que vão se encontrando. Mas que isso não pode derivar de uma Globo totalmente contrária ao regime. Muitas vezes anuncia a quantidade da repressão ao regime, ao comunismo e à subversão. Né? É anunciada a morte de Herzog nesse 75, e aqui começa toda uma modificação que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que até 75 você tem, né, com a morte de Herzog, você tem vamos supor, a externalização do domínio do poder de repressão, de morte e desaparecimento do regime. O ato atinge um tal grau tão elevado de violência que começa a perder apoio, né, o regime, e até mesmo dentro das Forças Armadas. O assassinato de Herzog e as mobilizações que se seguem marcam o início do processo de declínio da ditadura militar, que levaria ao fim do regime em 85. Esse processo está narrado na segunda parte da linha do tempo que eu tenho aqui. Aqui você tem a morte do Manuel Efio, também, 78. Então você tem sucessivos erros estratégicos do regime, né? Erros no sentido de que o regime se excede e vai perdendo a sua legitimidade, na medida em que a ala liberal, uma oposição vai se constituindo, uma oposição liberal, uma oposição de esquerda, oposição nas ruas, uma modificação do cenário político vai se dando, fruto de diversas combinações de transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, né? E da própria reorganização do MDB, como um guarda-chuva à oposição. Em 77 é decretado o recesso do Congresso. Isso quer dizer que o regime abriu mão da exceção. O regime atuou com exceção até os últimos dias, né? Principalmente durante a redemocratização, como aponta o professor Kodato, Adriano Kodato. E aqui só para deixar para vocês verem, bombas, explode, há um terrorismo de Estado, né, contrário à distensão. Né? A lei de divórcio deveria ser bem discutida, porque a lei de divórcio, não sei se foi nela ainda que aumentou ainda mais a distanciamento com o regime militar. Né? Porque a lei de divórcio implica em ações contra a igreja e contra a fé católica ou cristã da indissolubilidade e do casamento. Olha por isso. Eu estou falando aqui. Desculpa que só eu perdi aqui tive uma interrupção, o Cláudio passou. Então, em 77, você tem a morte de Herzog, a reorganização e participação efetiva do movimento de anistia, do movimento estudantil e as disputas pelo poder. Está aqui o assassinato do Manuel Fiel Filho, em 76. Em 78, você tem já emerge as greves no ABC. Só estou fazendo uma linha histórica porque nós estamos aqui conversando um pouco sobre os fenômenos sociais e políticos que aconteceram nesse momento. Já a extinção do AI-5, e aí você estabelece, aprofunda o processo de redemocratização, mas ainda usando a comunidade de informação, mantendo ainda políticas de casuísmo, ao fim do bipartidarismo, às legislações casuísticas e ao que nós podemos chamar da tentativa mesmo de um terrorismo de Estado e ações de grupos de direita contrários ao processo de distensão. A imprensa e a ditadura, você teve o jornal Opinião da Imprensa Alternativa, passou a ser submetido a ser essa prova. Nós já falamos já, só para repetir, o jornal São Paulo foi censurado, ele que tentou uma medida, um mandado de segurança, e que desse mandado de segurança se reafirmou a censura revolucionária. O Estado de São Paulo botava poemas,
essa narrativa aqui é que nós temos que o Jornal da Tarde, ato procedimento análogo, colocando receitas de comidas, né? Aí você tem aqui, aí a Kitchener trouxe um depoimento muito bom que eu acho que deveria ler. Né? Busquei arrolar, por um lado, jornalistas de formação e atuação que trocaram as redações pela burocracia e fizeram parte como técnicos da censura, do departamento, da divisão de censura e divisão de censura e diversão pública, os órgãos da Polícia Federal e subordinado ao Ministério da Justiça. E, por outro, os policiais de carreira que atuaram como jornalistas, colaborando com o sistema repressivo e concessor. Para encontrar esse exemplo, olha aí, ó, ela usou o Folha da Tarde, que foi um jornal em que você tem a presença, mas isso não é São Paulo, eu só trouxe para você mostrar. Aqui é só uma coisa que eu vou novamente chamar a atenção de vocês, eu chamo de cosmologia jornalística. O ideal da liberdade de imprensa, o ideal, a ideia de que existe uma liberdade de escolha e que há uma circulação livre das ideias, né? O que deveria haver, ideal de transparência. O princípio básico do jornalismo, publicar a verdade, com imparcialidade, e como que se é usado. É a zona de determinação que nós vimos aqui, entre o legal e o ilegal, manipulações que permitiu a censura. Aqui eu lembro só para vocês de 4, para vocês que estão fazendo pesquisa, já conhecem. Essa oficina, a gente não tem nenhum tipo de novidade, ou de. Ela é só uma oficina para bater um papo mesmo. Pena que nós não estamos ao vivo. Né? As bases historiográficas da discussão, Maria Aparecida de Aquino, Juliana Gazotti, Bernardo Kuczynski, Carlos Fico e Beatriz Kushner, desculpe. Essas acho que são a Juliana, se não me engano, trabalha com Veja, Maria da Constituição trabalha os jornais que foram censurados, né? Ela é uma das maiores especialistas nisso. E o Bernardo Schiff trabalha com a peça alternativa, né? É a peça alternativa. E o Carlos Fico trabalha com ditadura militar, com propaganda, trabalhou também com as cartas que eram enviadas como colaboração social, né, do regime. Isso é importante lembrar, só para vocês ficarem atentos, né, o quanto é importante essa literatura. Essa literatura ela é fantástica e ela é fundamental para a compreensão do período. Passar para frente. Aqui também você teve, também, como diz o Renato Ortiz, a ditadura militar tanto reprimiu como estimulou, tanto cerceou como tentou expandir. Ou seja, nós estamos no meio da ditadura, vivendo um momento de ampliação do mercado cultural, de novas formas de bens simbólicos subordinada a uma lógica econômica. Né? Em Folha dos Ventos, da Gisele Tachner, ela trabalha, mostra como se transformou a Folha de São Paulo nesse período, como ela se transformou no aglomerado. E para isso haviam políticas no mercado cultural, haviam ações no plano da educação, mas a expansão do mercado cultural, do mercado gráfico, é assustadora. Você tem aqui o grupo de estudos de indústria de papel e arte gráfica. Não me engano, criaram uma fábrica de papel, né, na região, em Paraná, ligada à expansão do papel, que está ligada ao mercado jornalístico, né? Ao que realmente, por exemplo, fez o jornal durante um bom tempo depender das políticas cambiais do Estado, né? A comissão do livro técnico, a expansão do ensino superior, né? Os livros didáticos, o Sindicato Nacional de Editores, tem a expansão, inclusive, de editoras de esquerda nesse período, entende? Entretanto, apesar de um pequeno investimento propiciado pelo governo Juscelino Kubitschek, a imprensa offset, que é a grande transformação gráfica no Brasil, se considerará em 1966, quando as indústrias gráficas formam o grupo executivo das indústrias de papel e artes gráficas, que investiu capital e propiciou a liberação de importações de máquinas, apoiadas pelo Estado. A produção de máquinas offset no Brasil só se dará a partir de 77, com a fabricação de máquinas de pequeno porte. Então você tem aí essa obra do Camargo, de Mário de Camargo, ela é fantástica para a gente ver a indústria gráfica no Brasil, que tem a ver com jornais. Aí trago aqui o Renato Ortiz, que mostra um hiato entre os objetivos empresariais
e a incapacidade de se realizarem plenamente. A ideia de precariedade exprime essa lacuna. O lado objetivo da sociedade nos indica a realidade concreta das indústrias de cultura. As agências de publicidade, rádio, jornal, televisão, cinema, dados que apontam para a emergência de uma sociedade urbana industrial, que introduzem nos anos 40 um grau diferenciado de modernização. É claro que você mantém ainda analfabetismo, isso aqui está para os anos 50, que se aprofunda nos anos 70. Aumenta a escolaridade, mas mantém esse analfabetismo. Cria-se uma classe média mais extensa, mas mantém-se um grupo muito grande da sociedade sem consumo. O que vai ser a grande justificativa dos jornais para o menor número de jornais. Aqui eu já falei para vocês, né, os bastidores da imprensa, no interior, Jornal da Tarde. Né, também tem o Alexandre Yubi Stefanou, que é Stefano, não sei me lembro se é assim, ou Stefano, que é importante também no estudo da censura. O Douglas Átila Marcelino, né, que também é importante nesse estudo, que eu acho que recomendo a vocês, estou aqui. Né, vocês podem parar o vídeo e copiar as telas. Aqui, testemunhos e memórias disciplinares, né, que entram sempre em choque. Você tem o Cláudio Abramo, que tem uma forte crítica à Folha de São Paulo, e também ao regime militar, conta suas histórias de perseguição, mas ele também era um jornalista inscrito no poder gerencial das empresas em que trabalhou. Né? Você também tem Carlos Heitor Coni, que apontou-se, né, durante a memória da ditadura como um ícone da resistência à ditadura. Né? Você tem Jânio Freitas, então você tem vários. O Ato e o Fato, o Sonho e a Fúria das Crônicas contra 464 é o livro, né, do Carlos Heitor Coni. Sobre o período, de modo geral, a memória da sociedade tendeu a adquirir uma arquitetura simplificada. De um lado, a ditadura, um tom de trevas, bastidores, o predomínio da turbulência e o reino da exceção. E é claro que nós temos mania também de olhar só São Paulo e Rio de Janeiro. De outro, a nova república, livre, regida pela lei e o reino da cidadania. Essa estruturação, gente, de um discurso novo, o fundador da nova república, faz com que você olhe para o passado da ditadura militar, como já apontou Daniel Arão Reis, na medida em que você vê a sociedade civil como vítima de uma ditadura, aonde uma ditadura se estabeleceu a despeito dos interesses sociais, uma ditadura sem legitimação, sem sujeitos. E é por isso que a história dos jornais fora do eixo Rio-São Paulo e a história dos jornais pensando também a sua dimensão colaboracionista é fundamental para compreendermos como se estruturou esse regime autoritário no Brasil. Ao deixar o Correio da Manhã, ingressou na editora Bloch, em meados de 1970, onde passou a colaborar na revista Manchete, o Toconi. Em 1965, com outros intelectuais, como Glauber Rocha. Aqui nós falamos de uma elite jornalística que tende sistematicamente a colocar a sua memória no lugar da memória universal sobre a ditadura. Isso não significa dizer que a ditadura não torturou, isso não significa dizer que a ditadura não matou, isso não significa dizer que a ditadura não perseguiu, isso significa dizer que havia gente que apoiava, que vai além do Flávio Rangel, Tiago Melo, ou seja, os que protestaram, que existiram, que foram perseguidos. A vaia que o presidente Castelo Branco recebeu nessa manifestação levou Conir à prisão, junto com Calado e Glauber. No cárcere, que durou um mês, deu continuação ao seu livro que escrevia, Pesh, a Travessia. Foi preso outra vez. As prisões eram recorrentes para esclarecimentos, né, para saber o que aconteceu. Então, aqui em Vitória também, as prisões eram recorrentes. Nilson Henriques é um famoso cartunista, jornalista, intelectual capixaba, várias vezes prestou depoimento, principalmente com suas charges cômicas, muito mais pelo seu perfil crítico de contracultura do que por um discurso esquerdista. Pedro Abramo fala uma coisa assim, um equívoco que a esquerda geralmente comete é de que no Brasil o Estado desempenha um papel de controlador maior das informações. Mas não é só o Estado, é uma conjunção de fatores. O Estado não é capaz de exercer o controle, e sim o que ele chamaria de uma classe dominante. O Estado influi pouco, porque é fraco. Não é no caso da censura, é nos donos
e não do Estado. Não é o governo que manda censurar um artigo, e sim o próprio dono. Como havia censura prévia durante o regime militar, para muitos jornalistas ingênuos, ficou a impressão de que eles e o patrão tinham o mesmo interesse em combater. Aqui está a finalização dessa oficina. Houve uma autoilusão, houve momentos, como a gente vai pensar nisso? Não é possível realizar, né? A autocensura é adesista, é voluntária, é indiferente, é resistente? Como que vamos pensar isso, gente? Para finalizar nosso trabalho, eu só quero apresentar a vocês que existem novas perspectivas historiográficas que vão emergindo fora do eixo Rio de São Paulo e que nos permitem pensar essa dimensão colaboracionista. Então, aqui eu chamo a atenção para o trabalho do Santos, que trabalha a ditadura militar no Espírito Santo, o trabalho de Orlando Rodrigues Fernandes, que trabalha a imprensa em Uberlândia, o trabalho do Eduardo Zait Chanas, que trabalha a imprensa e ditadura militar no Correio da Manhã, o trabalho de Magali Franco Bueno, que trabalha imaginário brasileiro, na realidade, a produção gráfica da mídia impressa no Amazonas, o trabalho de Arias, JB Arias, é importantíssimo sobre as batalhas do Globo, né? E aí ele vai no capítulo 1, é muito importante que ele vai fazendo um breve resumo sobre as condições de trabalho no Globo. O importantíssimo trabalho que saiu em livro, Nem Tudo Era Censura, do João Batista Teófilo Silva, que acabou de fazer doutorado na FGMG com o Rodrigo Pato Sá, A Imprensa, Ditadura e Abertura, com sentimentos, atritos e ambivalências. Ele trabalha como os jornais do Semana e o Povo no Ceará vão configurando a sua relação com a ditadura conforme vão transformando as conjunturas. E como esse processo de relação com a ditadura foi estabelecendo memórias sobre o passado. Memórias que inicialmente buscavam efetivamente um afastamento desse passado autoritário. Né? Mazei Vitor, que estudou o Diário de Notícia e sua relação com a publicidade dos anos de chumbo, no Espírito Santo, é uma obra importantíssima, eu acho que todo mundo deveria ler. Além da obra do Santos, eu esqueci o nome dele agora, gente. Ele tem uma obra maravilhosa, Santos Rezende Santos, que é sobre a ditadura no Espírito Santo, o consentimento por meio do jornal A Gazeta. Esse trabalho é belo também, deve ser lido com urgência. Né? A Samantha Quadri tem um trabalho também que mostra o processo de formação dos agentes de informação, portanto, se eles estão em formação. E Nodari, que tem uma tese de doutorado em literatura, mas que nos serve muito bem, censura e sua servidão imaginária. E também o trabalho de Elaine Muniz Pires sobre a Folha de São Paulo no período da transição, mostrando como que ela reconfigurou e transformou a sua relação com o passado. Aqui nós já falamos. João Abreu também tem uma obra maravilhosa sobre as manobras da informação, pensando a dinâmica em que os jornalistas usavam para reagir ao sistema. Né? Aqui também eu chamo a atenção, Abreu Júnior também tem um artigo chamado O Tempo e a Decantação, sobre jornalismo e jornalistas. Eu acho que também é um texto que vocês deveriam buscar. O Eduardo Mederich trabalha sobre a era do rádio. O Doris Fagundes Hausen trabalha a era do rádio, que o rádio também é importante. Nós temos que pensar a mídia, gente, para finalizar a nossa conversa, a partir do contexto de um sistema, de uma inter-relação, em que rádio, televisão, mídia impressa, mídia televisiva que está em ascensão nesse momento, se entrelaçam, né? Que fazem circular discursos, sujeitos, pessoas. Né? O Daniel de Televisão Samways, ele tem um texto também sobre os aparelhos de repressão, informação, né? A questão da paranoia e do medo, e a Pamela de Almeida Rezende, que tem também um texto também muito bom sobre as vigilâncias da ordem. Toda essa biografia, ela nos permite problematizar a imprensa no período militar, rompendo, de certa maneira, com uma dada memória que quer se cristalizar em torno de um discurso liberal, de uma cultura liberal, de uma imprensa que se viu vítima da ditadura e que, portanto, de uma imprensa que até 68 não teria, de fato, apoiado um golpe
mas que foi golpeada por esse golpe que retirou-lhe a liberdade de expressão. É claro que tem que lembrar que, como Aquino apontou, que durante a configuração do golpe de 64, há toda uma estratégia político e ideológica de justificação do golpe a partir dos discursos liberais de Locke, ou a partir dos discursos autoritários de Smith, buscando ou uma ditadura preventiva, como possibilidade do decisionismo político, ou a rebelião a uma autoridade não consentida. Portanto, a imprensa se via como diz também a Flávia Beiroli, a imprensa se apresentava, de certa maneira, como reagindo em defesa da liberdade de expressão. E que essa liberdade de expressão, nessa narrativa, né, de defesa da liberdade de expressão com o golpe de 64, foi tomada em 68. Ou também, na outra vertente dos dois demônios, o golpe de 64 se acirrou e perdeu o controle, porque ambos opositores, que com pesos diferentes, como eu já falei, os inimigos que não tinham peso nenhum, mas aparece com algum peso, usaram de diferentes estratégias, excederam-se no uso do poder. Então aí você tem a teoria dos dois demônios, em que a situação de perseguição, de tortura e de morte é resultado de ambas as ações e não de um Estado autoritário, né, de uma ditadura de doutrina de segurança nacional que tinha como fundamento a perseguição, o encarceramento e a eliminação dos seus inimigos. O Hélio Fernandes, como eu já falei, só pegar o Alípio, um depoimento do Alípio Freire, que trabalhou no jornal, no jornal da tarde lá, a imprensa censurada aqui e ali não oferecia resistência mais séria ao governo quando se tratava de organizações de esquerda revolucionária. E aqui distinguimos muito bem os jornalistas dos donos dos jornais. É preciso que se diga bem a verdade, que muitos jornalistas arriscaram seus empregos e mesmo a vida, enviando notícias para o exterior, passando algumas informações apesar da censura. Jornais como a Folha de São Paulo se transformaram em porta-vozes do governo militar e mesmo cúmplices de algumas ações. Então você tem esse balanço. Eu acho que aquela região CRI, né, que fala lá do Pierre Labourri, né, que a Denise, a professora Adriana Satani trabalha, né? Quer dizer, você tem uma região, uma zona cinzenta, em que você não tem como estabelecer polos fechados entre colaboradores, entre resistentes e, de um lado, colaboradores. Né? Você tem que começar a repensar o processo de consenso, as formas de acomodação. Então, essa é uma teoria, uma discussão mais à frente, que a gente pode fazer num outro curso, sobre um processo de legitimação em regimes ditatários. Antônio Ager é um editor do jornal, né, diz: desarticular as agressões alienígenas e suas alianças, conter a corrupção em todas as suas formas, combater a desigualdade, a desordem econômica, incentivar o desenvolvimento, apoiar a livre imprensa, manter a paz, valorizar o homem, fortalecer a segurança nacional, assegurar o prestígio do país com um jornal a serviço do país, do Brasil. A ideia de uma imagem pública internacional, ela é recorrente. A redação era um espaço de 1.000 metros quadrados, divididos em baia, aonde 11 fotolitos pregados como dizeres que combatiam ideologias exóticas, conclamando pessoas ao combate, dizia Kirchner, o jornalista Carlos Brink, né? Os inimigos do Estado. O delegado Sérgio Sequeira, Antônio Ágio, assessor de Romeu Tuma, possuíam cargos administrativos na polícia, ou seja, estavam no jornal e estavam na Folha da Tarde, o jornal, e estavam no poder policial. A imprensa jornalística policial, ela tem uma trajetória particular que deve ser estudada com muito carinho para a gente não cair na ideia de sensacionalismo e simplesmente na ideia de um jornal simplificado, marcado por escândalo. Há uma estratégia e estrutura de poder envolvendo as narrativas policiais, né? Que também envolve uma resposta social também. Não deve ser entendido só apenas como manipulação ou como sensacionalismo livre, recorrendo, né, à crítica que o Barbeiro já aponta dessa nossa noção dualizada
entre o iluminismo, uma visão racional iluminista dos jornais de elite, e os jornais de trágico-dramáticos seriam os populares. Mas que o trágico-dramático ele é a interseção da configuração da cultura de massa. Essa cultura de massa que nasce da interfusão, discussão, interrelacionamento entre cultura popular e cultura de elite. Só para terminar, a perseguição à palavra e à informação triunfou sobre o compromisso do jornalismo como verdade. O regime coibiu. O povo e a imprensa se submeteram, será? Parte desse povo ou parte dessa imprensa foram coniventes? Como a gente vai resolver isso? Só pesquisa. Só pesquisa. E é claro que a ideologia do jornalismo de serviço, a ideia da utilidade pública, da utilidade social do jornal, fizeram por um bom tempo nós não nos questionarmos sobre as relações de poder entre jornal e imprensa. Alguém metido de uma revista, que escreveu justamente o Edgar Olímpio de Souza, editor da revista Meio e Mensagem, uma revista da imprensa, que reflete e discute imprensa. Edgar Olímpio de Souza disse: o liberal Frias, do jornal A Folha de São Paulo, do Grupo Folha de São Paulo, teve de fato uma história controversa em suas posições políticas. Logo ao comprar a Folha, teria feito um jornal instrumento de serviço de cooperação, de conspiração golpista. Estampava manchetes sensacionalistas contra o perigo comunista e assinava editoriais contra a corrupção e subversão. Na fase mais aguda da ditadura militar, por exemplo, a Folha da Tarde também, do grupo, divulgava a morte de terroristas, emboscadas policiais, assim como serviram, parece que usou os seus carros, não posso acusar, né? Mas há evidências já apontadas por Kushner que usaram os carros para a Operação Bandeirantes. Policiais, quando esses ainda estavam na prisão. Ou seja, na fase mais aguda da ditadura, por exemplo, essa Folha estava lá envolvida. Mas era só a Folha da Tarde? O que está acontecendo no Paraná? O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina? O que está acontecendo na sua cidade, você que me escuta? Como que se deu a relação da comunidade de imprensa da sua cidade com a ditadura? Como as elites locais lidaram com esse novo momento do país? Como os jornais, ao longo dessas grandes transformações que foi a ditadura militar, estiveram nesse momento? Aqui tem o Oscar Pilagalo, que ele fez um trabalho de memória oral. Né? A Folha tem uma exímia preocupação com sua autoimagem no contexto democrático. Né? Pedro Abramo diz uma frase que eu acho que tem que ler para vocês, para finalizar o trabalho. Era uma batida na ferradura e outra no cravo. Uma pela direita e outra pela esquerda. A Folha fazendo um papel de defesa da liberdade democrática e a Folha da Tarde um órgão de repressão. Dirceu Abramo em entrevista a Lízia Bilodowski. A Operação Bandeirantes. Então, para fechar, aqui eu fecho com o Charredor. Né? O Charredor fala uma coisa que é muito importante. Mesmo compartilhando modos de produção semelhantes, os jornais apresentarão algumas peculiaridades que acabarão por diferenciá-los. A respeito dessa máquina, Charredor a sintetiza como um conjunto de engrenagem de atores fazendo-as funcionar, cada um em seu setor, cada um submetido a restrições e regras que fazem com que o resultado do produto acabado ultrapasse a intenção de um particular de um. Então, se eu penso em imprensa, eu tenho que pensar numa maquinaria, num novelo, num conjunto de relações. Eu não posso pensar a imprensa fora de mim, fora do contexto onde eu estou. Eu não posso ficar imaginando a imprensa fora da sociedade, fora do Estado. Charredor entende que não é o jornalista que transmite aquela informação, e sim um conjunto ao qual o mesmo está atrelado. É claro que Charredor podemos também pensar em Gramsci quando fala a teoria ampliada do Estado, e nós poderíamos pensar, como faz a professora Carla Silva, da Universidade da UniOeste, um trabalho maravilhoso sobre a Veja, quando ela mostra o quanto a Veja foi um príncipe, um partido, uma máquina, né, de produção de representações simbólicas, de produção ideológica de defesa do neoliberalismo. Lippmann
ao discutir sobre tal temática, né, sobre a temática que as pessoas não veem para depois definir, mas elas definem e depois veem. Ou seja, você tem um processo de construção de representações e elas representam, e a imprensa está ali produzindo junto. Um processo automático de visualizar o mundo, as pessoas e as coisas, que faz parte da necessidade de dar sentido, de entender as situações sociais. Dessa forma, agradeço a cada um de vocês que até agora conseguiram chegar ao final dessa apresentação, sem tiveram paciência de me ouvir até agora. E aí, se precisarem de mim para alguma coisa, para algum tipo de esclarecimento, é só mandar e-mail pela direção do evento. Eu acho que nós temos que constituir um grupo de pesquisa e de pesquisa sobre imprensa e ditadura, especificamente discutindo o processo de colaboração de jornais fora do eixo Rio-São Paulo, compreendendo como que essas elites regionais tramaram e teceram sua existência dentro do contexto militar. Né? E aí, nesse sentido, significa enfrentarmos de frente a categoria autocensura. Né? Não no sentido de acusar, de buscar no passado quem colaborou ou não, no sentido de uma punição, mas da compreensão da complexidade em que é a constituição de um regime autoritário e de como esses regimes autoritários configuram, tecem valores, tecem atitudes sociais que o sustentam. E dessa forma, podemos construir estratégias de preservação, consolidação das práticas democráticas. De uma democracia que não se reduza, gente, à ideia de mercado. De uma democracia que não se reduza à ideia da decisão individual e da livre circulação, não de coisas, não dos poderosos, mas de uma democracia que signifique participação, que signifique melhores condições de vida, que signifique compartilhamento do poder. Nesse sentido, precisaríamos de uma outra imprensa, de uma imprensa feita por nós, por grupos, de uma imprensa que só pode ser plural se feita a partir das teias sociais que constituem a democracia. De uma imprensa, então, que conceba o conflito e as contradições como parte da existência humana. Obrigado, até outro dia.